Muito bem, pessoal, agora sim, estamos dando início a mais um podcast no Divã com Tony Madá. Lembrando que o Divã com Tony Madá, ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? São pessoas que vieram de dificuldades na infância e até mesmo na fase adulta e elas performaram e hoje são exemplo para que pessoas se espelhem nela. E falando de improvável, hoje eu estou com uma brasileira ilustre. Ela mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. A história dela vai impactar a audiência do podcast No Divã com Tony Madá. Eu estou falando da grande Marisete Moreno. Tudo bem, Marisete? Oi, meu amor, tudo bem, ótimo, querida? Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você nesse podcast. Friozinho na barriga, que é o meu primeiro, pessoal, mas de muitos que virão. Deixa eu fazer esse complemento. E estou muito feliz de estar com o Tony. O Tony é uma pessoa maravilhosa, bacana. Nós estávamos conversando ali e ele deixa a gente bem à vontade. E é isso mesmo, sou uma paulista da Gema que mora nos Estados Unidos agora há 30 anos, né, Tony? Estamos aqui. Bacana, querida. É uma honra inenarrável ter você aqui no meu podcast. A gente vai falar hoje da sua trajetória, como a gente se conheceu, né, através dos seus pais em 2022. Uma história bastante linda, mostra que o universo, ele não erra o CEP. Coisa tremenda, vale a pena conferir esse podcast na íntegra. Marisete, vamos começar com a primeira pergunta. Pois não. Como foi a sua infância aqui no Brasil? Onde você nasceu? Como foi aquela fase? Conta pra nós, aquela fase que a gente começa a se entender como gente. Dá uma palhinha pra nós aí. Então, eu nasci aqui no Brasil, São Paulo, sou lapiana, numa família de machistas nos anos 60, né? Onde a mulher não podia nada e os homens podiam tudo, né? E desde que me conheço por gente, eu tentava sempre mostrar: ei, eu estou aqui, não são só os homens nesta casa. E foi uma coisa assim bastante interessante, desafiadora, né? Porque eu tinha que pegar, eu sempre achava que tinha que mostrar o meu valor, né? A que eu vim, para que as pessoas vissem isso. E eu acredito que isso fez com que eu conseguisse ir além das perspectivas de uma sociedade, de uma mulher que nasceu nos anos 60. Consegui me formar, consegui fazer as minhas coisas, mas foi difícil, uma infância onde não se podia tudo, mas também não se tinha tudo, né, Tony? Porque era uma infância onde existia a escassez. Nunca me faltou alimento, graças a Deus, não posso falar isso, tive meus pais maravilhosos, meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe trabalhando em casa, economizando as coisas ali, mas faltava, né? A gente ficava feliz quando era domingo, que eu podia comer um frango com Coca-Cola, por exemplo, né? Que Verdade. não existia isso durante a semana, né? Esperava a Páscoa, no dia da Páscoa, para o coelhinho trazer o ovo de Páscoa, né? Não era aquele chocolate. Eu tinha um irmão que é mais novo que eu, aliás, todos são, né? Tenho 3 irmãos. Você é a primogênita. Eu sou a primogênita. Primogênito sofre, hein? É o primeiro, responsável pelos outros. Pois leva é. a coça. Exato. E tem que cuidar dos outros Sim, também, tem que ser um né? exemplo. Exato. Se acontecer alguma coisa com os pequenos, o couro come. Exato. Nossa, aí como comia naquela época? Escreveu, não leu? O Pau pau comeu. comeu. Exatamente isso. Esse ditado funcionava bastante antigamente, né? E a gente tinha, por exemplo, tinha a vendinha, né? Que você punha... Hoje em dia, o pessoal, os mais novos não sabem disso, né, Tony? Sim, sim. Supermercado, passa lá e é num código de barra Sim, e tá tudo certo. tecnologia.
Mas na minha época, a gente ia na vendinha e marcava, Caderneta. né? Na caderneta do seu Valdemar. E aí a gente marcava. E era uma briga entre eu e meu irmão para ver quem ia. Porque quem fosse na vendinha podia comprar uma paçoquinha. E aí era uma delícia. Aqueles doces, Mari, era tão gostoso antigamente. Hoje é tudo... muito industrializado, Nossa, como era... Tudo naquela época, nossa, você vê, não havia internet, não havia tecnologia, mas havia uma essência, uma pureza. A gente era feliz, né? Era feliz. Mesmo com alguns perrengues, né? Porque a gente morava num lugar onde todo mundo era igual. Não tinha essa visualização que se tem hoje na internet, onde as pessoas conseguem vislumbrar, né? Uma competição, você vê outra coisa. Lá não. Eu até me lembro que a gente não sabia que era pobre, porque todo mundo era pobre naquele lugar onde eu morava. A régua era uma só. Era uma só. E aí eu comecei a descobrir que eu era pobre quando eu via que tinha uma amiguinha que a mãe dela levava ela de carro na escola. E eu achava aquilo muito chique, muito lindo. Eu falava, um dia eu vou querer ter um carro. Eu falava, papai, você não vai comprar um carro? Nossa, carro é um status muito grande. Carro, telefone, até geladeira, televisão. Exato. Televisão, quando o pessoal tinha colorido, eu tinha branco e preto. Mas a gente era feliz. Tony, verdade. A gente era feliz com o pouco. É muito interessante, porque hoje em dia as pessoas têm muito e não conseguem descobrir a felicidade, né? Porque a felicidade não está no dinheiro. Estão sempre em busca de alguma coisa. Esquece, Mari, de viver o agora. Exato. Ninguém mais ou pouca gente vive um dia de cada vez. Isso faz parte da inteligência emocional. Você dá o seu melhor, agradecer, que nos nossos dias é raro, está em extinção, Mari, a gratidão. Bem-aventurado quem é grato. Eu tenho certeza que você é grata, porque a gente vê na sua face a felicidade, nos seus vídeos, nas redes sociais, aí no YouTube. Eu te acompanho e eu vejo você falando com a sua alma, dando o seu melhor. E isso nos faz pessoas diferentes. Nossa, a gratidão é minha queridinha, né? Porque a gente tem que agradecer para a graça descer. E isso daí parece um trocadilho, né? Um trocadilho, mas é a verdade. Porque se você não agradece o que você tem, você fica vibrando naquela escassez do que você não tem. E o universo vai te dar só o que você vibra. Então, a partir do momento que você começa a agradecer, você vê bênçãos em todos os lugares. Se você mudar o olhar, se você mudar a forma de enxergar a vida, colocar, de repente, uns óculos diferentes, para você enxergar a gratidão na sua vida, porque isso é uma coisa tão importante. E eu vejo que as pessoas que não agradecem, só reclamam, cada vez tem mais coisas para reclamar. Reclamando, né? Atraindo mais do mesmo, entra ano e sai ano. Exato. E a vida de mal a pior. Eu costumo falar nos meus podcasts que as pessoas devem treinar a gratidão, começar de forma mecânica, porque ninguém acredita. É difícil agradecer estando com a geladeira vazia, com busca e apreensão, que foi o meu caso na pandemia. É difícil. Eu comecei agradecendo mecanicamente. Só que depois você começa a ver os benefícios, você se anima e você fala, eu não paro mais. Aí é um benefício atrás do outro. Daqui a pouco, quando a gratidão vira automática, sem ser mecânica, é a hora que o universo começa a linkar com você e você começa a receber coisa que você não pediu. Recebe as graças. A pessoa grata, ela não precisa orar mais. Começa a receber sem pedir bônus. Porque o universo não é escasso, a natureza não é escassa. Ela sempre vai te dar em opulência. O universo é abundante. É sempre o que riquíssimo. Eu falo. E a gente tem que se conectar com essa abundância. E para se conectar com essa abundância, a gente tem que enxergar. E tem coisas simples de se fazer, Tony. Um sol, um pôr de sol, um nascer de sol, mais um dia de vida. E
você se conectar com aquilo e agradecer. É simples. Vai parecer difícil quando você abrir a geladeira e estiver vazia? Sim. Mas quando você começa a olhar para as coisas que você tem, que mesmo que sejam pequenas, aquela geladeira vazia vai parecer que ela vai ficar cada vez menor na sua vida. E ela vai depois, com certeza, começar a se encher, porque eu acredito que Deus nos fez para sermos a sua imagem e semelhança e abundantes. E tudo que Ele pode, Ele nos diz que podemos. Aconteceu comigo isso aí, Mari. A minha vida, eu costumo até brincar, era uma fartura. Abri o armário, fartava óleo, fartava farinha, fartava leite. Era um tal de uma fartura. Sabe aquele negócio? Não sei se lá na América tem isso. Você vai no mercado hoje, gasta lá R$500, R$300, daqui a pouco some. E eu moro sozinho. Eu ficava assim, uai, pra onde foi? Sumia. A época que eu era ingrato. Eu passei a agradecer. Se eu vacilar hoje, menina, eu jogo coisa fora. Eu tenho que comprar pouco e aquilo que eu compro pouco multiplica. Você já viu o lactobacilo? O que acontece com ele? Explica. Para quem é grato, vai ter a bênção da multiplicação baseado no lactobacilo. Se você, ouvinte, não sabe, telespectador, pesquisa o lactobacilo. O que é o milagre do lactobacilo? É coisa assim surreal. Na sua vida, o que tá faltando, essa geladeira vazia que eu te falei, a busca e apreensão, amanhã se tornará em motivo de alegria e você poderá estar aqui num podcast como eu e a minha querida Marisete contando essas benevolências que Deus e o universo faz por nós. Não fique indiferente a esse ensinamento maravilhoso que está sendo ministrado aqui hoje. Mari, conta. Diz para mim, querida, qual foi o seu maior desafio na fase de infância? Aquela tristeza ou aquele impacto que marca, que até hoje na fase adulta você lembra? Olha, talvez não seja na fase de infância, seja na fase de adolescência. Conta. Eu tive... O meu pai, ele sempre foi maravilhoso, mas ele era muito severo, né? Espanhol, são linha dura, hein? Sim. E nós éramos em 4, deixávamos minha mãe maluca ali, né? Porque 4 filhos, tadinha. Mas eu, como não podia nada, eu era a rebelde, a ovelha negra da família. Eu me diagnosticava assim, a ovelha negra da família. Me intitulava. Porque eu sempre estava... Mas por que não? Mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso? Questionadora. Né? Questionadora. Questionador apanha. Apanha. Entra no couro. Apanha, porque cala a boca. Mas eu queria saber. Boca dura. Exato. Boca dura. E no fim das contas, um dia eu apanhei, acho que eu tinha 15 ou 16 anos, e eu falei, não, isso não pode mais acontecer. Peguei a minha bolsinha de crochê, que a minha avó tinha me feito, uma bolsinha de crochê tiracolo, assim, pus umas mudinhas de roupa, um dinheirinho ali, que eu tinha quase nada, e que eu tinha juntado de um trabalhinho aí que eu tinha feito. Um bico. E aí... Falei, vou embora de casa. E saí de casa. Com a minha bolsinha de crochê. Fugiu. Aí a minha mãe falou, não. Eu falei, vou sair. Aí que chegamos na rua, um pouco mais pra cima, meu pai veio atrás de carro. Naquela época eu já tinha carro. Veio atrás de carro e falou, entra. Eu falei, não vou entrar. Aí ele falou assim, não, por favor, você entre no carro. Eu falei assim, não, eu só vou entrar se você falar que nunca mais você vai me bater. Porque eu quero que você seja o meu pai, não o patrão que me manda fazer as coisas e que eu tenho que fazer tudo do jeito que você quer. Porque meu pai tinha uma firma e ele mandava os funcionários, né? Então, ele achava que os filhos também eram os funcionários. E eu me rebelei com isso e falei que não ia entrar. Então, quer dizer, você veja, eu não estava
pedindo para ele, falando que eu detestava ele. Muito pelo contrário, eu não estava falando que eu ia embora, porque eu só estava pedindo amor, né? Atenção, Atenção, um pouco ser de carinho. vista, né? Ser vista, né? Como um ser humano ali. E aí ele falou, tá bom, você entra e eu nunca mais vou te bater. E desde aquele dia, meu pai nunca mais encostou um dedo em mim. Se falando aí, Mari. Isso foi um momento histórico, onde eu consegui, uma das primeiras vezes, talvez, que eu consegui mostrar a minha força, né? Autoridade. De dizer para o mundo, eu nasci para ser respeitada. Não era fácil enfrentar os pais naquela época. Os nossos pais, Mari, você falando aí, eu aqui, o filme passando na minha cabeça. Os nossos pais não eram nossos amigos. Não era e não queria ser. Mas é porque eles vieram também de uma criação assim, paradigma. né? Paradigma. Os nossos avós eram linha dura e meio. Se eles eram linha dura com nós, meu pai do céu. Os meus pais, que são nordestinos, como eu te falava nos bastidores, os meus pais, a minha mãe, por exemplo, ela não conheceu o pai. A RG da minha mãe não tem nome de pai. Uau. Já viu isso? Nossa. Foi criada pelo padrinho, e o padrinho era um monstro. Ele cuspia no chão e falava para ela ir na roça fazer um serviço. Ela começou a trabalhar com 6 anos. Tadinha. Se a saliva secasse, o pau comia. E várias vezes a saliva secou e o pau comeu. E lá eles batiam com instrumento de tortura, que por certo você não conhece. Não, graças e a a Deus, audiência também não. Rabo de tatu. Nossa. O rabo de tatu, ele tem umas envergaduras de espinho. Cada lampada daquela ali faz um vergalhão de sangue e cria um hematoma. Minha mãe apanhava com aquilo e desmaiava. E ela conta que vizinhos dela, lá na roça, tinha um pai que pegava os filhos, pisava no pescoço e batia com o rabo de tatu. Então, Tony, você Surreal, sabe menina. que é isso. É muito triste a gente ver isso, mas hoje em dia, com a experiência de vida, os estudos que eu tenho, eu acredito que ninguém nasce no ninho errado. Bom, assim. Ninguém nasce no ninho errado. A gente nasce no ninho que a gente precisa para se desenvolver. E percebendo isso, talvez eu precisasse daquilo para desenvolver o quê? A coragem, Sim. né? Que falta em tantos jovens. Exato. Então, eu acho assim, pai e mãe é uma bênção. A gente só tem que guardar gratidão. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente vai falar muita coisa diferente, porque situações que aconteceram na vida, ou o pai largou, ou a mãe, mas te deu a vida. Se você está aqui nesse momento, nesse exato momento, é porque você teve um pai e uma mãe. E os acontecimentos que aconteceram, essas dores que você está passando, que eu passei, você passou, todos nós passamos, que a gente tem que encarar, Tony, eu acredito que como pérolas. Porque a pérola, o que é? É um grãozinho de areia, não é? Que ela é colocada numa ostra e com um atrito. Anos de processo. Com aquela dureza. Ela vira uma pérola. Preciosíssima. Preciosíssima. Então, eu acho que a gente tem que pensar que todos nós somos areia, mas todos nós somos uma pérola que nós temos ali dentro. E essa vida, e esse ninho que vai lapidando a gente, para que a gente possa mostrar que veio, mostrar que somos pérolas. Por que não dizer diamantes bruto? Também. Já leu aquele livro Acres de Diamante? Não. Ele fala disso. Super recomendo, tenho falado em outros podcasts. Acres de Diamante. Ele retrata experiências como essa que a Mari está colocando para nós aqui. Agora, querida, vamos mudar da água pro vinho. Qual foi a sua experiência mais feliz na sua fase de infância ou adolescência que você viveu?
Bom, eu tive várias coisas felizes, né? Eu adorava quando eu ia para casa da minha avó, que a gente se encontrava com as famílias, os primos. Então era uma festa, era uma farra, Aqueles né? encontros, né? Aqueles encontros gostosos. Pra praia, tenho lembranças muito grandes aí, que depois meu pai teve uma casa na praia e era muito gostoso a gente se... Qual praia era? Praia Grande, Solemar. Meu filho tem casa lá. É muito tá. gostoso. E eu acho, assim, que uma das maiores alegrias, eu acho que foi quando eu entrei... Não, primeira alegria, muita alegria, assim, foi quando eu tirei a carteira de motorista. Porque como eu não podia nada, eu tirei a carteira de motorista. Naquela Foi época... muita alegria. Eu me senti assim, nossa, eu sou uma mulher poderosa. Quantos anos você tinha? 18 anos. Nossa, no dia que eu fiz 18 anos, eu fui fazer a inscrição. E eu adorava ver meu pai dirigir. Tanto é que quando eu fui na autoescola, o rapaz até pensava que eu já tinha aprendido a dirigir antes. Só de olhar eu já sabia dirigir, de tanta vontade. Nossa, Peixes é muito inteligente. Você acredita que eu aprendi da mesma forma? Eu trabalhava com um rapaz e ele tinha uma perua. Naquela época eu usava muita perua. Sim. E eu só olhando a forma que ele dirigia, a hora que eu peguei um Fusquinha, eu saí com o Fusquinha. Meio calambiano, mas saí. Também? Eu dirijo desde os 13 anos. Naquela época eu dirigia sem carta. Mas é que homem podia, mulher não. Tirei minha carta com 18, mas já dirigia há muito tempo. Ai, que Nossa, bacana. era um status, assim, surreal. Ter um carro, você dirigir, né? O Fusquinha, Chevette. Qual foi o seu primeiro carro? Então, eu não ganhei carro, não. Eu dirigi o carro do meu pai, que era uma Belina. Eu tive Belina. Carro bom, hein? Eu dirigia o carro dele. Que tinha... A outra, na fase que tinha, ele já tinha uma grandona lá. É a 2, é a LDO. Corcel 2, Belina. Eu acho que era. Não, eu tive uma daquela muito boa, 82. Tinha umas que tinha já a versão de 5 marchas. Nossa, era... Eu não sei, não sei se era isso. Foi em 78, acho. Então, mas era bom. Era considerado um SUV hoje. Belina naquela época. Então, e a outra alegria bem grande foi quando eu entrei na faculdade de odontologia, né? E porque eu fui a primeira mulher da família, aliás, a primeira pessoa da família a ter uma faculdade. Quer dizer, eu quebrei um ciclo, né? Pra época, Exato. Era outro feito superior a tirar carta. Superior. Aí, quando eu entrei na faculdade, aí eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Meu pai ficou muito feliz, minha mãe, eles ficaram, assim, bem orgulhosos de mim. Consegui fazer com que eles ficassem orgulhosos. Desde quando eu era pequenininha, a gente queria isso, né? Então, eu consegui. Odontologia, 5 anos? Na minha época, eram 4 anos que a gente 4 tinha... anos. Foi o último ano a ser 4 anos. A gente tinha aulas nos sábados também. E era o dia inteiro, né? Nossa. 4 anos. Você soube em algum momento na faculdade, lá nas matérias, que o Brasil é referência em odontologia? Então, Pouco lá eu divulgado, não né? sabia, mas Pouco. eu vejo, né? Porque como eu moro nos Estados Unidos e eu trabalho na área odontológica ainda, e eu vejo que o brasileiro manda muito bem na odontologia. Temos cirurgião para exportar a dar com pau, né? Temos excelentes dentistas. Eu sou muito orgulhosa da classe odontológica, porque brasileira... Merece respeito. Merece. Você vê que, como eu citei para você no meu vídeo, né? O bucomaxilofacial. O que é aquilo, meu? Então, mas, Tony, não é só isso. O sorriso, né? O sorriso traz tanto uma autoestima tão grande para as pessoas, não é? Então, portal. É bonito uma profissão onde faz a pessoa se sentir bem, né? Sim. Leva alegria, autoestima. Autoestima, exatamente. A autoestima é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode adquirir na vida dele. É se gostar, se amar, né? E eu acredito que a odontologia, através de mostrar do trabalho que faz com a dentição da pessoa, tem condição de fazer a pessoa se sentir muito bem.
Impressionante, é. E você nem fazia ideia no tempo de faculdade que você um dia ia de mala e cuia para América. Não fazia ideia nenhuma. Nossa, nem pensava. Eu nem pensava em querer conhecer os Estados Unidos de primeira. Eu queria conhecer a Europa, porque queria conhecer das minhas raízes, né? Que minha mãe vem de uma descendência italiana e o meu pai de uma descendência espanhola. Era ali que eu queria conhecer, né? Para ver as minhas raízes. Mas nos Estados Unidos nunca pensei. Simplesmente aconteceu o que tinha que acontecer, né? Você chegou a buscar a cidadania do seu pai ou da sua mãe para ingressar nos Estados Unidos ou não precisou? Não. Porque o passaporte europeu... Não, mas eu não tinha... ele dá... ele bate continência. Né? Agora, o nosso... o nosso tava batendo continência. Ultimamente tá meio embaixo. Na época batia, né? Nos anos 80, né? Meu Deus do céu. 80, 90, né? Bacana, querida. Eu, como escritor de livro de romance, né? Quarentena da Paixão, que, aliás, queria deixar um recado. O livro Quarentena da Paixão, na forma e-book, tá na Amazon, no Kindle. E tem uma promoção que a Amazon fez, violenta. 60 dias gratuito para ler o e-book em várias línguas. Que bacana. Gratuito. Muito bom, parabéns. Obrigado, né? Eu nunca imaginei que chegaria nesse marco, né? Que bom. Então, na forma física, para quem queira adquirir, que tem gente como eu que adora a forma física, né? Eu também gosto mais. É só me chamar nas minhas redes sociais que a gente envia para sua casa aí pelo correio. E falando de paixão avassaladora, você que não leu, a história precisa ler, queria fazer uma pergunta para você, Mari. Você viveu uma paixão avassaladora no Brasil? Conta para nós. Olha, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu me apaixono, assim, facilmente por várias causas, né? E por pessoas. Mas teve uma paixão avassaladora que foi realmente a que me fez mudar para os Estados Unidos. Olha que coisa, né? Né? Quem diria, né? Aquela garota na universidade fazendo odontologia não vislumbrava, nem sonhava de ir para a América, mas uma paixão arremessou ela para a terra do tio Sam. Exato. E o interessante é que eu já estava estabilizada como dentista, né? Há 13 anos e já estava com consultório, casa, tudo organizadinho, né? Mas eu costumo dizer que quando o amor chega, o amor move as pessoas, porque ele vem do coração, né? Do core. E aí ele faz você se movimentar para a direção do amor. E às vezes as pessoas podem até dizer, né? Não, Marisete, mas o ódio movimenta as pessoas por causa das guerras. Sim, mas o ódio é simplesmente, guarda isso. É simplesmente, Tony, o jeito que o amor encontrou de ser doente. Mas existe amor ali. Porque você não odeia jamais quem você não amou. Muito boa a sua colocação, que me leva a citar o grande doutor Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, um livro poderoso. E ele fala... Olha como ele foi feliz nessa colocação, assim como aquela que eu citei no caminho do Napoleão Hill. Ele fala assim, ó, a fé e o medo é semelhante. A diferença é que a fé, ou seja, que o medo é a fé de cabeça para baixo. Mas ambos, fé e medo, você tem que acreditar no que você não viu. Você não vê. Você vislumbra fé. Exato. E vislumbra medo de algo que não aconteceu ou nunca vai acontecer. É acreditar no invisível, né? Assim é o amor e o ódio.
Porque o amor é simplesmente... ele, eu acho que é o que move as pessoas, Sim. né? Aquela paixão, aquele amor. E o ódio também. Mas esse ódio, eu vou dizer, ele é o amor doente. E aí... Mas eu fui por amor mesmo, né? Amor na veia. Amor na veia. Paixão avassaladora 4.0. Larguei tudo, né? Encerrei um ciclo. Larguei tudo. Consultório, apartamento. Peguei meus 2 filhos. Esses eu não largo nunca. Amor de mãe. Amor. É. Aí, e 2 malas. E fui embora para os Estados Unidos. Quando você decidiu ir para a América, como seus pais agiram, sua família? Houve oposição? Houve choro? Persuasão, tentativa de persuasão, como foi? Olha, houve choro e eu também chorei muito, né? Porque você, na realidade, você tem que deixar uma vida que você vê existir ali, concreta, para se jogar ali num precipício, né? Sim, uma aventura, tudo ou nada. E não sabe o que vai acontecer, né? Mas, na realidade, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? A gente quer certezas de coisas que não dá para ter, né? Mas eu chorei muito. Cada paciente que eu despedia era uma choradeira. A família, cada um era uma choradeira. Meus pais acharam que eu não deveria ir, que eu estava sendo precipitada. Mas eles gostavam muito do meu marido agora e eles... acreditaram, mas falaram, qualquer coisa você tem onde voltar, né? Quer dizer, pai sempre querendo, mãe sempre querendo abraçar, né? O que bacana. Mas eu fui com medo, sim. Mas o amor me deu coragem, né? E fui. Coragem não é ausência de medo. Frases de impacto. Exato. Você foi, meteu as caras. E para qual cidade você foi? Para Boston. A mesma cidade que você mora. A mesma que eu continuo morando ainda. Uhum. Você foi para lá sem saber nada de inglês ou tinha noção? Não, a gente aprende inglês na escola, né? No colegial, tudo. Péssimo. Aí eu fiz um cursinho de inglês, né? Enquanto eu tava nesse namoro, que eu fiquei 1 ano e meio namorando, né? Ele vinha, eu ia... Era uma delícia essa época, né? Aventura. Coisa de livro. É coisa de... Livro, de filme. Era muito gostoso. E aí, eu estudei um pouquinho, mas quando você chega lá... Tony, eu vou te contar. Chega lá, você acha que você sabe um pouco de inglês, né? Ler, eu conseguia ler bem, mas quando as pessoas abriam a boca, era... Falava, meu Deus, parece todo mundo Pato Donald aqui. Eu não entendia nada. Falam rápido e tem os sotaques, né? Era assim que eu entendia na época, né? Nossa. Era muito desafiador, muito difícil. Foi uma fase... Porque você sai de um lugar onde você é dentista e você chega para um lugar onde você vira analfabeta. Fica engessada para atuar numa profissão tão nobre e tão necessária. E aí virei uma analfabeta, infelizmente. Mas tive que ter coragem de novo para me recriar, para me reinventar, para mudar de identidade, né? E humildade, tá, gente? Porque quem não tem humildade não consegue seguir numa jornada dessa. Não consegue. É verdade. Você chegou a passar por xenofobia lá? Olha, eu vou dizer para você, não, a gente tem pessoas assim que te deixam para lá, mas eles também são muito reservados no jeito deles, entendeu? E a gente brasileiro, a gente conversa com o pessoal na fila do supermercado. Muito dado. Entendeu? E eles não gostam muito, Então, foi um né? choque de cultura muito grande, né? No começo, foi bem desafiador. Eu ficava muito triste, porque eu chorava e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Teve vontade de voltar por algum desafio grande? Eu pensei em voltar.
E muitas saudades também, né? Muitas saudades. Eu pensei em voltar, mas foi um pensamento que foi muito rápido, porque quando eu vim, eu queimei a ponte. Eu vendi o meu consórcio, deixei o apartamento, mas pus meus pais morando lá, para alugar a casa deles. Justamente para eles terem mais condição para poder me visitar. Então, se eu fosse voltar, eu ia ter que começar do zero. Então, eu fiz... Quem fez isso foi o meu subconsciente, né? Eu não fiz de caso pensado, né? Eu fiz porque era a lógica do momento, mas eu sinto que eu queimei a ponte. E eu acho que, às vezes, a gente tem que queimar a ponte, né? Porque senão a gente fica naquele... vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fica no vai e vem e você não sai do lugar. Então, era o único caminho que eu tinha. Era ali, e ali eu tinha que resolver minha vida. E ali, que de analfabeta, eu tinha que voltar a trabalhar com odontologia. E ali, que todo nesse percurso, eu fui me apegando também ao autoconhecimento, né, Tony? Ajuda muito. Que me fez trabalhar todo esse autoconhecimento, não só ali, né? Sempre fui muito curiosa por tudo, mas nesses momentos que eles fizeram com que me clareasse um pouco mais a minha vida, né? A minha história de vida, e fizesse com que eu até gostasse tanto que hoje sou terapeuta integrativa. Olha só que coisa, você falando aí, Mari, você não só queimou as pontes, como você arrancou o retrovisor. Exato. Para não olhar para trás. Quantos de nós fica com aquela história de plano B? Para poder, né, ali isso chama subterfúgio. Aí não dá certo A. Não dá. Porque você está cocheando em dois pensamentos. Olha que exemplo valioso e maravilhoso que a Mari está trazendo para nós aqui hoje. Muitas das vezes você está passando por um desafio desse. Você está no momento de uma encruzilhada da sua vida, de tomar uma decisão. Saiba que você precisa mais de decisão do que condição. Quantos de nós esperam condição financeira ou outra condição para fazer algo? Não. Tome a decisão. Foi o que a Mari fez. Assertivamente, guiada, e hoje está aqui contando para que você se espelhe nesta ilustre brasileira improvável. O ser humano é criativo, eu costumo dizer, né? Então, a gente, e principalmente o brasileiro é muito criativo. Sim. Então, eu acredito assim, quando você tem que ir, você acha jeito, você dá um nó em pingo d'água. E quantos eu dei na minha vida? E tenho certeza que, nossa, vocês todos deram, como o Tony, como todos Sim. nós, né? Então, eu acho assim, quando você chega nesse ponto que você fala assim, não, é isso, você declara ao universo, é aqui que eu vou, pode ter certeza que o universo põe o chão embaixo. As pessoas, o mal das pessoas, vamos dizer 95% se não for mais, Mari. Fica esperando a provisão, como eu disse, a condição para dar o primeiro passo. Não, dê o primeiro passo por decisão, que a condição, Deus, o universo, a vida vai te dar. Você não ficará envergonhado nem confundido. Mas o mal é que as pessoas são travadas, bloqueadas mentalmente e não avança, e por conta disso segue chorando, reclamando, esperando que o governo ajude, que o parente ajude, que não sei quem ajude, e entra ano, sai ano e nada vai acontecer. Porque o que você tem que fazer, eu não faço por você. E o que eu preciso fazer, você não faz para mim. Pense nisso com muito carinho. Então, Tony, aí quando eu falo nisso, o pessoal fala assim, mas... então foi fácil, você também estava lá e... Não foi fácil, porque teve muitas situações que foram, assim... Desafiadoras e tristes, assim, demais, sabe? Você sabe o que é você, Tony? Uma mãe amorosa, como eu sou, e como eu tenho certeza que são muitas aí, entendeu? A maioria das mães, que eu posso dizer. Você vê
o seu filho, deixar o seu filho de 6 anos de idade, tinha 2, um de 11 e um de 6, tá? O de 11 ainda consegui deixar numa escola ali que tinha uma pessoa que falava italiano um pouquinho, então ele dava para ele se virar. Agora o de 6 era uma escola que só falavam inglês. Ele sabia nada, né, de inglês. Quando eu deixei ele naquela classe, que eu olhei para a cara dele, Tony, ele olhou para o meu olho e ele olhou como quem diz assim: mãe, você vai me deixar aqui? Nossa, isso marca, hein? E eu falei: vou, filho, eu vou te deixar. Porque é o melhor, né? Mas não falei, mas eu senti, ele sentiu o que eu senti. E eu fui para minha casa chorando, chorando. Mas naquele momento eu dei um ensinamento para o meu filho. Filho, seja adaptável. A gente precisa ser adaptável para sobreviver na vida. E hoje eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque eles são realmente adaptáveis. E eles se viram muito bem na vida. Tá com quantos anos dessa... 36. Casado, filhos? Não casaram, eu não tenho nenhum filho casado. Nossa, ainda, não. Não é vó, não? Não, e tenho mais um outro filho também, que é o que veio, né, do meu parceiro, que é meu filho de coração também, não casou. Tenho 3 homens em casa e mais um. Interessante, Tony, que olha, você veja, saí de uma família de 3 irmãos e vim uma família de 3 filhos. E é o que eu vou te dizer. Você vê como a gente vem no ninho que precisa ser? Eu precisei aprender lá como que os homens funcionam para cuidar dos meus. Você, então, quer dizer que você é bendita entre os homens. Bendita entre os homens. Olha só. Santa Marisete. Agora já estão tudo grande, mas eu costumo dizer que os meninos, né, eles gostam de over the limit, além do limite, né? Nas coisas. Então, a gente fica mais apreensiva, né? Porque eles vão além, né? Não é sim, homem, não é assim? Sim. Quer ir sempre além, Aventureiros. Né? Aventureiros, mete né? as caras. Quanto tempo, Mari, você levou para aprender o inglês fluente? Que é um processo isso. Uns leva mais, outros leva menos. Vou até citar rapidamente uma história que eu ouvi no Brasil anos atrás e eu nunca esqueço. Trata-se de um brasileiro que foi para Califórnia mexer com gado lá, né? Não sei se tem gado lá ainda. Na época, isso, acho que foi nos anos 90, eles tinham umas fazendas. Ele foi tocar a fazenda lá. Ele contou para mim que ele entrou em depressão depois de 6 meses porque não entendia de forma alguma isso que você falou no início. O inglês. E ele estava a ponto de suicidar, porque ele não tinha como voltar, ele não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Ele estava a ponto de suicidar. Eis que, uma noite, ele deitou para dormir, não entendendo nada. No outro dia, esse homem me levanta da cama, entendendo tudo. Não sabia falar. Olha o poder do subconsciente. Ele começou a entender tudo. Que bom. Olha só. Aí depois foi gradativo. E hoje ele tá lá, fazendeiro lá, tudo. Eu não tive a mesma sorte. Eu tive que batalhar mais. Quanto Fui pra tempo escola. Não tive essa sorte de dormir sem saber e acordar sabendo. Pra mim foi mais desafiador. Eu fui pra escola e aí a gente tinha as aulas, né? Mas eu precisava praticar. E para praticar, eu precisava trabalhar. E quem ia aceitar uma pessoa, né, para trabalhar com americanos sem falar inglês direito, né? E aí eu fui trabalhar numa loja infantil no Basement, porque eu recebia as mercadorias, eu desembalava, quebrava caixas. O que é Basement? O Basement é um porão da loja. As casas lá têm
que eles falam basement, é o porão, né? Que é um espaço, porque se tiver algum problema de natureza, assim, Tornado. qualquer coisa, você pode se esconder, né? No basement. Lá mesmo no Boston. Em Boston. Em Boston não tem muito tornado, não, mas eles fazem as casas assim. Os tornados é lá para as Carolinas, né? Para as Califórnias, né? Para Flórida, né? Então, aí, conclusão. Eu trabalhava lá, então eu punha etiqueta, tudo mais. Na hora do almoço, a gente almoçava junto. Então, eu conseguia conversar um pouco com as meninas, escutava elas falarem. Eu subia para pôr a mercadoria na loja, depois que eu etiquetava tudo. E aí, escutava as pessoas falarem. Então, ali eu fui aprendendo, né? O que me matava ali era ter que passar vestidinho de criança, aqueles cheio de babadinhos. Eu tinha que engomar, aquilo era horrível. Porque, uma tortura. Porque eu detesto passar roupa até hoje, né? Então, eu tinha que fazer isso. Então, aquilo foi desafiador, mas eu coloquei para mim, isso é só um degrau para onde eu quero chegar, né? É necessário. Eu não coloquei, então, por isso que eu falo, gente, o degrau, às vezes a gente não tá confortável, a gente tá fazendo o que não tá fazendo, é o degrau para você ir, não é para você parar ali, mas é o degrau para você continuar, né? É uma fase. É uma fase. E você não tem como cortar o caminho. E você tem que aceitar, porque se eu não aceitasse, eu jamais iria aprender. Aceita que dói menos. Porque aceitação é o primeiro processo da cura, né? Qualquer coisa. O grande Carl Jung disse, né? O que você aceita se transforma. Né? Exato. E aí foi que eu fiz. E aí depois disso, eu acho que eu fiquei uns 9 meses ali. Aí eu já fui trabalhar em consultório dentário sendo assistente, aí eu já fui progredindo, aí era outro degrau, entendeu? Então, mas eu acho assim, saber falar fluente, a gente fala fluente agora, mas eu acho que a gente está num constante aprendizado, né? Porque a língua inglesa, ela é bonita e ela é difícil. E tem muitos idiomas, né, que se fala, que é uma junção de uma coisa com outra. Não tem dialeto. Junta uma preposição com outra que dá outra palavra, entendeu? Então tem pra várias... facilitar, né? Vários... Frases longas, parece que eles fazem um resumo, né? E solta, né? Então, mas a gente, graças a Deus... 30 anos, né? Fala. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão 30, 40 e não falam. Porque não se propuseram. Não que eu seja mais inteligente do que os outros. Não, todo mundo tem a mesma capacidade. É uma questão de escolha, como nós falamos. Tudo é questão de escolha. Pagar o preço, foi o que você fez. Você tem que pagar o preço. Você tem que, ali, abaixar a cabeça e falar, ok, é isso que eu tenho que fazer? É isso que eu vou fazer. Eu costumo dizer, Mari, que a gente vai ter que pagar preço de alguma forma. Não tem atalho, não tem almoço grátis. Não. Ou seja, você vai pagar preço ou antes, ou durante, ou depois. Mas vai pagar. Só assim se transforma na pessoa. Mas aí e se transforma e se abre um caminho. Sim. E se abre um caminho. Porque a transformação faz você ser outra pessoa, você cria uma outra identidade, e isso é legal, né? É como a borboleta, né? Sim, no casulo, metamorfose. Metamorfose, é o que eu costumo falar. A frase do Raul Seixas eu acho ótima, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Saudoso Seixas, hein? Amo. Porque essa frase é verdade, porque eu acredito que se a gente começar a pensar que nossa vida é uma constante metamorfose, a gente não vai ficar triste pelo que largou. É verdade. E a gente também vai ficar muito feliz com o que a gente pode deslumbrar ali na frente, né? Quanto você ganhava passando as roupinhas lá? Então, eu ganhava $7 a hora. Lá tem isso, né? De hora, né? Por hora. Por dia, por mês, dá quanto?
Ah, nem sei, mas era uma merreca. Uma merreca. Era uma Então, merreca. ao contrário do que muitos era falam... menos do que um salário, acho que na Nossa. época. Porque o que a gente ouve aqui é que tudo lá ganha-se muito dinheiro, principalmente os trabalhos simplório. Então não é verdade. Eles ganham, não, é verdade, sim, mas eu acho que depende, né? Tá? Por exemplo, o trabalho simplório, por exemplo, se você é um pedreiro, um pintor, se você é Babá. uma faxineira, uma babá, você vai ganhar bem, porque é um serviço muito valorizado ali. Lixeiro. O lixeiro, eu não sei, porque é da cidade, eu acredito que talvez não. Tem que fazer concurso para ser lixeiro. Nossa. É. Então, E tem que ter o high school, né? O colegial completo. Então paga-se bem o lixeiro. Eu acredito que sim. Eu nunca fui pesquisar, viu, Tony? Mas eu acredito que as pessoas ganham bem. É um funcionário público, o lixeiro? É um funcionário público. Mas eu acho que se ganha mais se você tem se você é autônomo, né? Do que você ser um trabalhador para as pessoas. Mas acontece que aqui, você tá falando sobre esse assunto, mas aqui tem leis trabalhistas que são muito boas para os funcionários. E lá, não. Sério? Nem tudo é mar de rosa. Não, nem tudo é mar de rosa. Que coisa. Aqui no Brasil, Mari, os orçamentos dentários são elevadíssimos por conta da nossa moeda, que não vale nada, verdade seja dita. Então, tem pessoas que não tratam a dentição porque os orçamentos são vultuosos. Na América, a mesma coisa ou não? São caros os tratamentos dentários na América? Muito caros. Muito caro. Caríssimos. Mais que aqui? Olha, Tony, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já não tô há muitos anos aqui, né? Eu não tenho muita ideia, mas fica barato pra quem mora lá, que paga em dólar, tá? Sim, aqui. sim. Mas se não, é caro também. Caro, né? Aqui e lá. Lá se ganha em dólar, se paga em dólar. Aqui se ganha em real, se paga em real. Então, eu acredito que lá nos Estados Unidos tudo é caro também. Sim. E aqui também. A vida A diferença tá cara. é que lá Mas não eu desvaloriza. costumo dizer que a gente não tem que falar que tá caro. Porque senão a gente tá se colocando na escassez. Sim, sim. Né? Eu não falo caro, eu falo elevado. Preços elevados, né? O preço tá do jeito que tá. Pronto. É o que é, né, Tony? A economia é assim, né? É o capitalismo. Né? A diferença, eu acredito que o dólar não desvaloriza tanto como o real. Então aqui tem uma desvantagem muito maior que Não, eu não acho, Tony. Eu acho que lá, o preço que a gente paga lá, pelo que a gente ganha em dólar, é caro. Mesmo em termos de desvalorização do dólar. Não, porque eu pago em dólar. O dólar não tem nada a ver com desvalorização. Eu pago em dólar, eu ganho em dólar e pago em dólar. E aqui, você ganha em real, paga em real. O negócio aqui é que o salário é baixo. Se você for computar o salário mínimo de uma pessoa, aí não tem condição de viver aqui. Que está atrelado à desvalorização, imagine. Exato. Agora, lá, o salário mínimo, a pessoa tem uma vida que ela consegue ter uma vida decente. Quanto que é o salário mínimo lá? Você sabe que eu não sei. Eu já ouvi falar de $5.000. Não acredito que é $5.000. Não. Menos. É menos. É menos. É menos. Deve ser 15 ou $16 a hora. Quanto tempo você levou da época que você chegou até se tornar a cirurgiã dentista com o seu consultório montado? Você consegue precisar isso? Então, Tony, eu não sou a cirurgiã dentista com consultório montado. Não? Não, eu sou a higienista. Lá eu faço raspagens de dente, eu faço limpeza, porque para mim conseguir me tornar cirurgiã dentista, eu teria que fazer mais 2 anos no mínimo. Na época era bastante concorrido, era bastante difícil. Hoje em dia está um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim é difícil. E eu teria que fazer 2 anos e
o valor é de 250 a 300 mil dólares. Agora, você imagina, uma pessoa que chega com 2 malas e 2 filhos, 300 mil dólares, sem saber falar inglês. Então, isso daí foi ficando cada vez mais distante para mim, Tive que galgar, até o momento que eu decidi, ou eu faço isso ou eu compro minha casa. Preferi comprar minha casa, porque eu tenho uma família que eu podia habitar, né? Aquela mãe, né? Que é o ninho arrumadinho. Foi sensato. E aí, mas eu fiz a faculdade para me tornar higienista. E ganhei essa faculdade, inclusive, do governo, porque tinha notas enormes ali, boas, né? E aí eu consegui fazer essa faculdade. Mas eu trabalho para um consultório dentário. Bacana, querida. Estamos com as horas avançadas. Vamos tentar concluir aqui. Eu tenho certeza que teremos que fazer outros podcasts quando você vir novamente no Brasil, para que a gente consiga colocar os pingos nos is. Qual foi a maior dificuldade que seus filhos passaram? Você contou uma, né? Que foi começar uma escola onde ele não sabia nada do idioma. Teve algum momento de dificuldade com eles que eles pediram para voltar para o Brasil? Algum problema? Consegue lembrar disso? Então, eu tive meu filho mais velho, o Daniel, ele sofreu muito bullying por ser brasileiro, né? Porque nós fomos morar numa casa onde eu nem tinha ideia, mas era uma cidade muito rica. E eu nem sabia que era. E só tinha americano. E então, ele era o diferente. Ele estava já no ginásio. E no ginásio, as crianças não são como os menorzinhos, né? Sim, que sim. acolhem, né? Sim. Eles fazem bullying, né? Sim. E eu acredito que meu filho Acho que no mundo sofreu todo algum tem esse maldito assim. bullying. Eu sofri muito bullying. Você sofreu bullying? Eu sofri bullying. Nossa, eu era a Olivia Palito, porque eu era magra. Palito, as pernas finas. Nossa, eu sofri toda sorte de bullying. Que você é da Lapa, né? Eu era do extremo leste. Meu Deus do céu. Agora conta pra nós, querida, como que você acessou essa mudança de mentalidade? Eu acredito que não foi... você não saiu do Brasil com ela. Entrou no Ho Oponopono, toda essa vibe de lei da atração. Como que se deu isso? No Brasil, eu sempre fui muito estudiosa do ser humano, sabe? Eu sempre estudava muito astrologia, sempre gostava, mas gostava das coisas para aprender, né? Para o meu próprio autoconhecimento, Sim. né? Oração de perdão, fiz muito, né? Na minha separação primeira. Constelação também? Não, constelação, não. Não fiz. Fiz oração de perdão, muito, né? E depois, lá, fui aprimorando, fui fazendo cursos aqui e ali para me autoconhecer. E foi vendo o resultado? Eu fui vendo o resultado e eu acho que é egoísmo da gente, a gente só ficar pra gente, né? É o que eu falo. Acho que a gente tem que passar, porque o que Deus deu, a gente tem que passar para as pessoas, né? O que foi bom para mim, eu gosto de passar para os outros. Vamos expor assim, tá? Quando você faz um bolo, fica gostoso, você não fica gostoso, não fica com vontade de entregar para o vizinho? Sim, um pedacinho para as visitas? Exatamente, o conhecimento é a mesma coisa, né? É a água que jorra e ela tem que jorrar. Sem escassez. Tá entendendo? Sem escassez. Quanto mais você dá, mais você recebe. Exato. O próprio Senhor Jesus fala nos evangelhos: de graça recebei-vos e de graça dai-vos. E sem contar, Tony, que quando a gente faz isso também, acaba passando, né? A gente escuta mais, porque eu tenho uma boca e 2 olhos, 2 ouvidos, né? Então, eu escuto o que eu falo. E isso me beneficia bastante, porque a gente precisa sempre continuar escutando. Aquela repetição que faz com que a gente cada vez mude mais, se transforme mais e aprenda mais, né? E quando você começou a gravar os vídeos no YouTube, que eu sempre assisto, quando você decidiu se jogar? Então, eu decidi me jogar na pandemia.
porque eu estava vendo o pessoal desesperado, com medo, e a gente sabe o que o medo faz. O medo paralisa, o medo atrai mais coisas ruins para a pessoa. O que você teme... é o que aparece na sua vida, né? Então, nesse 2020, eu peguei o meu iPad e eu abri e falei, vou falar. E comecei a falar. E no começo eu mandava os vídeos lá, sem edição, nem sabia que tinha que editar, tudo. Eu também, morrendo de vergonha. Depois, mais pra frente, aí eu comecei a tentar aprender a editar. Mas que desafiador, né? Porque meu Deus, ninguém ensina. Não, ninguém você não acha, ensina. Tudo é pago e às vezes você cai em golpe. Eu caio em golpe. Eu fui aprendendo sozinha, mas é outra coisa que foi legal também, porque cada vitória que eu tinha, eu celebrava e ficava tão feliz de ter conseguido. Então, isso aumentou minha autoestima. Então, não desista quando você não souber. Vai lá, persista, porque isso é que faz a gente nos sentirmos capazes de ir em frente. Se eu sou capaz de resolver um probleminha aí no computador, eu sou capaz de mais outras coisas na minha vida. É verdade, querida. Chegamos nos instantes finais do programa. Quero que você faça a sua consideração final. O que você diria hoje para os jovens que estão aqui no Brasil, que pensam em ir para a América? O que você diria hoje? O que você diria, digo melhor, o que você falaria para Marisete, de 15 anos hoje? Se você pudesse dar um conselho para ela, o que você falaria para ela, baseado em toda a sua experiência na América? Não só na América. Na minha vida, eu acho que eu diria, não subestime a sua dor. Porque a sua dor é a sua maior força. Porque é através dela, que pode ser que na hora você ache pesado, você ache difícil, mas é através dela que você vai ver o crescimento e a transformação. E porque é através de várias dores que eu tive na minha vida, foi onde eu consegui procurar caminhos para sair delas. E quando eu procurava os caminhos e achava, se abria uma porta, e depois outra porta, e depois outra porta, ou uma janela, e de repente se escancarou. O portal. Um portal. Quero te agradecer, Marisete, do fundo do coração, sua participação aqui no Divã com Tony Madá. Você está convidada a voltar novamente. As portas estão abertas para você. Foi excelente estar com você, uma boa energia. Ficaria aqui por horas. Pessoal, assista os nossos podcasts na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify. Os cortes desse podcast se darão através do Instagram, Kawaii, TikTok e o nosso querido Facebook. Um abraço a todos e até o próximo podcast.